Nossa conversa hoje vai ser sobre filhos, limite ou liberdade. É uma conversa assim que interessa aos pais, aos avós, interessa a todos nós. Marilda, boa noite. Boa noite, Josélia. Depois eu vou ligar para você, quero conversar com você. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Iracema Gesele, do centro, representando o Centro Fraterno Luz e Caridade, porque é o que nós temos para hoje, estarmos aqui juntos. Eu me sinto muito feliz em poder estar conectado com todos vocês. Eu quero dedicar a live de hoje em nome do Centro Fraterno Luz e Caridade. Boa noite, Gabi. Eu quero dedicar a live de hoje, e claro que nas lives em nome do Centro, nós temos uma vibração dos irmãos espirituais que nos ajudam na tarefa do bem. Eu quero dedicar esta live de hoje ao nosso irmão João Sena, um tarefeiro incansável da doutrina espírita. Ele tem um canal no YouTube e no Facebook, e foi voluntário da Mansão do Caminho, médico, cardiologista, estudioso da doutrina espírita, fazia palestras, voluntário também do Centro Fraterno Luz e Caridade, nos ajudou muito no nosso trabalho lá do centro, ajudando no apoio aos idosos. Ele também era cardiologista, geriatra. Então, esse nosso irmão João, ele desencarnou, retornou ao mundo espiritual. Eu tenho a certeza que retornou bem pelo trabalho. Quando você vive bem, você retorna bem. Então, ele tinha um trabalho tão bonito de ajuda ao próximo, e que esse trabalho se estenda no mundo espiritual e que de lá ele, se puder, nos ilumine na nossa árdua tarefa aqui neste planeta, onde continuamos por necessidade que temos nós de aprendizado. E sabemos que não é fácil. Nosso irmão desencarnou e de onde ele estiver, ele receba as nossas vibrações de paz, de luz, para que ilumine o seu caminho, o novo caminho, o seu novo caminhar. Paz e luz, irmão João Sena, na sua nova caminhada na dimensão espiritual. Então, eu hoje não vou conversar muito. Tive a notícia maravilhosa enquanto eu estava conversando com o nosso irmão Machado, na quinta-feira, que o Instagram agora estirou um pouco o horário, né? Então a gente não precisa mais estar naquele corre, já vai acabar, a gente já vai ficar mais tranquilo, né? Então nós passamos, o Instagram nos deu na quinta-feira, nos deu um espaço bom, que nós falamos sobre o livro que é o Espiritismo, fechando assim o ciclo de homenagem a Allan Kardec, ao nosso irmão Rivaio, né? Mas a nossa gratidão a Kardec. Então encerramos esse mês, colocamos esse mês para homenageá-lo por essa doutrina, este presente de amor que descortinou os nossos olhos para a vida real, que é a vida espiritual. Que Jesus abençoe a todos nós. Boa noite, Elaine. Eu fico muito feliz quando eu vejo minhas filhas entrando na live, né? Eu fico muito feliz, amigos, porque só tem a agregar para nós. E vocês juntos, nós somos fortes. E vocês juntos, vocês me dão forças para que a gente possa seguir. Um beijo na alma de todos vocês. E agora eu vou chamar a nossa irmã Edilene. Vamos falar sobre filhos. Deixa eu ver se ela já está aqui. Aqui é Edilene Medrado. Pronto. Edilene, estou agora aguardando a sua chegada. Mari, boa noite, Mari.
Boa noite, Edilene. Boa noite, que alegria, né? Maravilha. Saudades. Pelo menos assim a gente consegue matar um pouquinho essa saudade, essa Não coisa é, menina? especial. Não é verdade? É o que temos para hoje. Então a gente faz assim com muito amor. E quando a gente se encontra, Edilene, é como se a gente tivesse pessoalmente se encontrando em verdade, né? E É, isso nos dá uma força bacana. Olha, seja muito, já peguei aí 6 minutos. Você já sabe, o Instagram agora está nos dando um espaço mais estendido, né? que Você viu, bom. acaba de falar? É, Vi. porque a gente fazia a coisa correndo, 60 minutos, vai fechar. E fechava mesmo. E agora nós estamos tendo aí com essa beleza. Aí, a semana passada, na quinta-feira, nós avançamos aí quase 30 minutos, que o Raimundo Machado demorou um pouco de entrar, mas aí deu tudo certo. Então, agora é com você, Edilene. Vamos falar sobre filhos. Com certeza. Muito obrigada. Gratidão mais uma vez por essa oportunidade que a gente consiga estar com muito carinho todos esses bate-papo, né? Porque, na verdade, é um bate-papo que a gente está querendo fazer para a gente buscar algumas reflexões com relação à criação dos filhos, essa questão que muitos pais ficam na dúvida e perguntam muito por conta da própria sociedade, limite ou liberdade, eu não deixo, mas os outros pais deixam, e aí ele vai ficar triste, não vai. Então a gente vai estar discutindo um pouquinho essas questões para poder a gente tentar, né, estar ajudando as pessoas que estão nos ouvindo. Então, boa noite a todas as pessoas queridas que aqui estejam. Boa noite também àquelas que não conseguiram estar fisicamente, mas que com certeza estão mandando boas energias para todos nós, né? Então, primeiro a gente gostaria de estar buscando explicar o que é limite. Então, limites são os pontos que não se deve. É um ponto que não deve ou não se pode ultrapassar. O que é o limite é algo que a gente não deve ou não pode ultrapassar. E o que é liberdade? Liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, ou seja, as nossas escolhas, a sua vontade própria, né? Desde que não prejudique outra pessoa, desde que a gente não ultrapasse, né, não invada a privacidade de outra pessoa, a gente tem essa liberdade. É uma sensação de estar livre e não depender de ninguém, seria a liberdade. Mas é muito bom a gente saber que essa liberdade, ela precisa ter um limite desde quando ela não invada a privacidade de outra pessoa. Mas, assim, a gente deve impor limite para os nossos filhos ou a gente deve estar impondo liberdade? Né? Se a gente for falar com relação à história, a história que a gente vê, que a gente já viveu, com a educação antiga que era extremamente rígida, e a gente vai ver que a atual ela está excessivamente livre. Então, a gente vê as crianças realmente tendo um mandato muito forte dentro de casa. Elas acabam escolhendo e determinando todas as questões que, na verdade, ela não teria autoridade de fazer. A gente até escreveu um artigo que é assim: em casa quem manda sou eu. E aí a gente vai trazendo, né, toda essa questão de quem é que está mandando em casa. Porque se a gente for ver os nascidos até 80, 70, 80 antes disso, né? E aí eu vou me inserindo nesse contexto, a gente sabe que em casa quem mandava eram os nossos pais, né? Só que a gente vê hoje os tais combinados, que eu não estou aqui dizendo que a gente não tenha que fazer combinados com os nossos filhos, principalmente as crianças, mas essa criança ela não tem um poder
para estar decidindo muitas coisas que os pais estão entregando a elas, né? Então, isso aí a gente vê muito forte. E Samitiba, nesse livro aqui, né, Disciplina, Limite na Medida Certa, e Samitiba foi um grande estudioso com relação, ele era médico, psiquiatra, mas ele trabalhava muito com relação para a família, ele deixou um legado muito bom dos livros, né? A capa geralmente tem uma amarela, são várias edições, esse aqui é um modelo, inclusive, de bolso. Ele diz que nós somos a geração da galinha. Eu gosto muito de usar esse exemplo que ele traz nesse livro dele, Disciplina, Limite na Medida Certa, porque ele diz o seguinte, que antigamente, né, se a gente vê esses nascidos até 70, 80, e perguntasse assim, de quem era a coxa da galinha ou o peito da galinha, era do pai, né? E os filhos comiam o resto, né? Não era o resto, mas era o que não fosse a coxa ou o peito da galinha. E aí a gente pergunta, a quem é que nós damos hoje a coxa e o peito da galinha? Ao filho. Então, essa nossa geração é a geração, segundo Samitiba, da asa da galinha. Não comeu o peito e a coxa quando era criança e não está comendo agora que é pai e mãe. Por quê? Porque a gente começa a fazer uma negação. Eu não tive isso quando era criança e ao meu filho eu vou dar, né? Então, isso aí tem trazido muitas coisas, porque quem teve uma educação muito rígida não quer dar essa educação muito rígida para os seus filhos e acaba liberando demais e dando uma liberdade excessiva. E aí, a gente deve dar o limite ou deve dar a liberdade? Aí é que vem a questão da disciplina na medida certa, que é o equilíbrio, né? A gente não deve dar nem tanto limite, porque dizer tanto não é tão prejudicial do que dizer tanto sim. Então, uma criança que ela também só é educada com não, 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 ela também vai ter uma educação prejudicada. Então, mas também essa criança que só é educada com sim, 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 ela vai ter seus prejuízos. Então, nós precisamos dar esse equilíbrio. Você quiser me interromper, minha querida, pode interromper. Fique tranquila. Quando eu quiser interromper, eu levanto o dedinho aqui. Aí você sabe que eu quero falar uma coisa. Pronto, pronto. E eu também, se tiver algum comentário no chat, porque eu acabo... Tá certo. E aí eu não vejo. Inclusive, Adilene, vamos deixar que, se alguém quiser fazer alguma pergunta, faz aí no chatzinho, que eu fico com a caneta na mão, anotando e passo para você. Deixa esse convite aí, porque esse tema é muito importante. Essa geração que você colocou aí, né, da coxa da galinha, né, que era do pai, e agora eu não tive isso e vou dar, não quero que ele passe o que eu passei. Isso aí foi terrível, porque aquilo que eu sofri foi o que me fez o que eu sou hoje, né? Então você tira os seus filhos de experienciar alguma situação dessa e crescer também, né? É com você. Perfeito. E é justamente por isso que a gente tem visto, eu tenho acompanhado muitos casos de crianças com depressão, adolescentes com depressão, adultos, né, com muita depressão e um índice muito grande de jovens tirando a sua vida porque recebeu um não. Ela não foi acostumada a receber não na sua educação, né? Os seus limites, só que a vida nos diz muito. A vida nos dá muitos nãos. Então, quando a vida dá um não para esse sujeito que não foi acostumado a receber um não, ele entra em choque, entra em desespero. E aí ele acaba, né, buscando, se automutilando. Muitos jovens, está assim, um processo muito grande, se mutilando.
né, se cortando, se machucando, porque não tem esse limite, não recebeu esse limite na sua educação. Então, um fator vital em nossa própria busca por evolução é esse equilíbrio. Esse equilíbrio entre os diversos aspectos do nosso desenvolvimento. Então, em tudo na nossa vida, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Então, a educação, ela deve dirigir ao sentimento. Nós temos que educar os nossos filhos dirigindo ao sentimento, a essa formação. E a instrução e a inteligência também. Então, tem o sentimento, a inteligência, a instrução, porque assim a gente vai conseguir formar pessoas saudáveis de corpo e alma. Né? Esse corpo, nesse total, ele vai ser energizado diante de todos esses aspectos. Então, a gente vê um grande combinado quando a gente vê assim as crianças falando assim, ah, eu quero isso, e aí o pai ou a mãe fala assim, olha, isso aí não dá. Quando consegue dizer não dá, porque muitas vezes eles já são tão automáticos que dão logo, e aí essa criança, né, esperneia, e aí a mãe fala assim, ó, para não me encher o saco, toma aqui, né, e libera logo. Então a gente tem que ter todo um aspecto, né, de centramento e de equilíbrio nessa questão. É que educar dá trabalho, né, Dilene? Com certeza, Não educar é dá criar, é educar dá trabalho. Então, né, o menino espernear e você manter um prumo ali, né? Isso dá trabalho. O problema isso, é esse. porque é difícil, né? É difícil. Até assim, a gente tira assim por um exemplo bem simples, que a gente vai ensinar o nosso filho, ou uma criança, a estender a toalha. E aí a gente diz, pega a toalha quando terminar o banho e coloque no varal. Aí ela não vai, não coloca. Aí a mãe faz assim, coloca no varal. Ela resolve logo pegar aquela toalha e estender, porque muito mais fácil, ela perde a paciência, vai ser muito mais fácil. Só que o retorno desse trabalho vai ser muito proveitoso, não só com relação a estender a toalha, mas com todas as relações. Esse Rossandro, ele tem um livro, inclusive, né, que é Help, Eduque. É maravilhoso, eu indico assim aos pais, às mães, às vovós, às madrinhas, às pessoas que educam, né, as suas crianças. Esse livro daqui é perfeito dele também. E Guilom Ribeiro, ele foi um grande espírita brasileiro, desencarnou em 1943, e ele traz algo que eu gosto muito, né? Que ele fala assim, aliando sabedoria e amor, alcançaremos equilíbrio em nossa vida educativa. Eduque-se o homem e teremos uma terra verdadeiramente transformada e feliz. Então, sem essa educação, né, que a gente fala o homem, help, me eduque, somos nós, pais, que temos a obrigação e a responsabilidade de educar os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes. Eu acho que pai e mãe, ele não deixa de ter essa responsabilidade nunca, né? Você tem aí os seus já adultos, os meus também já são adultos, e a gente fica nessa responsabilidade de educar, de estar intervindo o tempo todo, tudo bem, depois a gente vê que os papéis começam a igualar, depois os papéis começam a inverter, né? Quando pequena, eu sempre disse, eu não sou sua amiguinha, eu sou sua mãe. Hoje, enquanto adultos, eles já entendem qual é o significado de ser amigo, então a gente já pode, eles já entendem que nós somos amigos. Mas a gente pegar uma criança ou um adolescente e a mãe ficar, eu sou sua amiga, não somos amigas dos nossos filhos enquanto criança, nem enquanto adulto. Porque qual é o significado de criança, de amizade para uma criança e para um adolescente? É de conivência. Né? É cumplicidade. Eu sou cúmplice dos seus erros. Eu não vou contar para ninguém. Eu vou aceitar porque é minha amiga, porque é meu amigo. E quando a gente vai depois na fase adulta, a gente chama atenção, né? Que é o verdadeiro sentido de amigo.
Então, não é que eu gostaria de explicar que não é que eu diga que nós não somos amigos dos nossos filhos, somos sim, mas uma criança, um adolescente, não entende qual é o significado dessa amizade e acabam confundindo as coisas, né? Kardec, ele nos diz que a educação convenientemente estendida constitui a chave do progresso moral. Então, essa educação é que vai fazer com que as pessoas tenham essa responsabilidade de moral e ética, né, para esse crescimento desse sujeito. Então, educar, quem ama, educa. Então, nós precisamos educar e educamos com o sim e com o não. O intelectualismo, ele não supre o cultivo dos sentimentos. Então, é muito importante a gente entender que essa educação, ela não é só baseada na parte intelectual, mas é uma educação das emoções, né? Entender o que é que esse sujeito também vai fazer com as suas emoções. Porque muitas vezes a gente vê as famílias, né, mais com uma condição financeira maior, se preocupar muito bem, tá colocando o seu filho em uma melhor escola, que às vezes nem é melhor, mas é mais cara e ele entende que seja melhor. E aí investe naquela criança, naquele adolescente e não faz mais nada. Não dá carinho, não dá amor, não dá atenção, né? É só delega para os outros e não faz esse outro lado. E não passa a trabalhar com as emoções. Aí a gente vê. Quer falar? Você suspendeu a mão? O que mais se vê hoje em dia é justamente isso. A falta de controle das emoções. E isso leva ao cidadão adulto. Então, muita coisa que a gente vê aí, às vezes, uma situação difícil, você perde a centralidade totalmente. Então, isso aí é uma necessidade que existe e que a família está legando muito isso para a escola, né, dando esse poder muito para a escola, para os psicólogos, não é verdade? Os psicólogos nunca trabalharam tanto, Adilene. Então, o pai e a mãe, em casa também, é necessário e se ensine isso aí também. Centralidade, não é verdade? Com você. Que é a questão do limite, né? Quando você educa com esse limite, dizendo sim porque não, não pode, você não é igual aos outros, a gente precisa controlar isso, precisamos controlar as nossas emoções. Aí quando a gente fala que a família precisa, os pais precisam estar educando para essa emoção, aí muitas vezes você vê a mãe ou o pai falar assim, não fica com raiva. Como é que não vai ficar com raiva? A gente precisa entender que a raiva ela vai invadir o sujeito. Nós vamos ficar com raiva e essa criança, nós adultos, temos o direito, sim, vamos ter, algumas coisas vão nos dar raiva. Agora, o que é que acontece é a gente aprender a lidar com essa raiva. É a gente aprender a saber o que vamos fazer com essa raiva. Como vamos administrar. Não é porque eu estou com raiva que eu vou sair batendo, esmurrando, matando, né? Fazendo tudo que eu não devo. Eu tenho que aprender a administrar, a centrar, respirar. Então, o que a gente precisa fazer com a raiva, na hora que a gente está com raiva, é esse ensinamento que a gente precisa dar. Né? Então, é proibido chorar. Quantas crianças estão presas aí, sufocadas, adultos sufocados, porque não era permitido chorar. Não chore, chorar é feio. Que bobagem, você está triste só por causa disso? Gente, não vamos subestimar os problemas das nossas crianças. Cada um tem o seu problema na sua faixa etária adequada. Então, a gente vai dizer, olha, você está com esse problema, vamos lá. O que a gente poderia fazer? Como é que a gente pode resolver? Né? Tem problemas que nós vamos conseguir resolver. Já tem outros que nós não vamos conseguir resolver, porque tem coisas que a gente não consegue. A gente vai conseguir administrar, mas algumas coisas a gente não consegue resolver.
Nem tudo na vida a gente consegue resolver. Então, isso precisa ser muito bem ensinado, muito bem explicado, né? Os amores, as questões, as afeições, o não gostar. Ah, você tem que gostar de fulano. A gente não tem que, a gente tem que respeitar, né? Gostar, não. Ah, tudo bem, você pode até não gostar, é um direito seu, mas é uma obrigação respeitar. Deixou de se explicar quais são os direitos e as obrigações e os deveres. E as próprias crianças hoje, elas cobram muito os seus direitos e nós pais estamos só querendo dar os direitos. E os deveres, onde é que ficam? Né? Então, isso tudo é limite na medida certa. Eu tenho o direito, mas eu também tenho o dever, que isso era tão ensinado, né? Antes, mas que agora está se perdendo, porque é essa questão. Eu não quero fazer com que a minha criança, meu filho, sofra algumas coisas que eu sofri. E o sofrimento, nós bem sabemos que é aprendizagem, né? A gente aprende, e não é que a gente vai cruzar os braços e dizer, ah, vou sofrer, ó céus, ó mar, ó terra, que maravilha, né? Estou sofrendo, não. Mas a gente aprende muito com as dores. A gente precisa aprender a transformar, a gente precisa entender também esse momento da gente. É um direito da gente também, né? Essa permissão. E aí, Hilário Ribeiro, que é outro educador, escritor, que ele desencarnou em 1886, né? Bem antigo, para a gente ver que a gente não traz nada de novidade. Tudo que a gente começa a falar já foi dito por alguém, né? Em outros momentos, em outras encarnações. E aí não basta ter coração, é preciso ter bom coração. Então, quando a gente administra essas questões de o que é que eu vou fazer com a minha raiva, o que é que eu vou fazer com o que eu não gosto, eu vou estar administrando o meu bom coração. O que é que eu posso fazer com essa minha bondade? E André Luiz, ele diz assim, o Espiritismo expressa, antes de tudo, obra de educação, integrando a alma dos padrões do divino mesmo. Então, é uma citação que é justamente o quanto que é importante a educação também na nossa visão, né? Na visão da nossa doutrina. E diante de... Agora a gente tem, assim, um grande embate. Por quê? Porque, de repente, essas questões ela não vêm só na parte de dentro da casa, da família, do lar. Porque a gente vem vivendo momentos das questões sociais, morais e espirituais muito diversa, né? A gente está tendo muitas questões até nas transitoriedades do momento em que a gente vive atual. A gente está com um processo aí da pandemia. Antes da pandemia também a gente tinha algumas questões, né, dessa modernidade líquida, da pós-modernidade. A gente está com uma geração bem escapadiças, que a gente diz assim, é para voltar ao modelo. Não, não dá mais para a gente voltar ao modelo que eu fui educada. Não dá. Mas a gente precisa voltar a um equilíbrio. Não é abrir mão de tudo. E aí a gente pergunta, os pais estão perdidos? Será que os pais estão perdidos? A gente diz que assim, não é uma questão de estar perdido, mas é uma questão que o mundo está evoluindo de uma forma tão avançada que acaba que dá uma desorganizada e a gente precisa entender o momento atual que nós estamos vivendo, né? Então, o que é que a gente vê? A gente vê, assim, muitos pais que não sabem como frear os filhos, que é a questão de dar o limite diante de tantas opções equivocadas oferecidas pelo mundo. Então, o mundo vai oferecendo tantas coisas que, de repente, uma mãe ou um pai, né, ou uma avó, que dá aquele não, que diz não vai fazer, acaba se sentindo culpado. Uma vez eu falava desse conteúdo em uma escola, e aí uma avó levantou e fez assim, por favor, eu quero falar, eu preciso falar.
Eu estou tão feliz de ter vindo aqui porque eu estava achando que as minhas exigências estavam sendo, assim, as coisas mais erradas do mundo. Por quê? Porque a gente vê, se você dá um horário, porque as crianças hoje elas estão sem rotina. Até com a pandemia, elas não estão tendo rotina. Não estão saindo, mas assim, é celular, 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 né? Então, fica ali aquela criança o tempo todo bitolada e tá lá, aí diz que não tenho paciência, não estou dando conta das aulas online. Mas para ficar no celular jogando, batendo papo e tal, vai. E às vezes a mãe fala assim: ah, eu deixei dormir mais um pouquinho, porque essas aulas também, né? Também aí tem toda uma questão que a gente vai vendo que essa família também, agora ela está precisando sair para trabalhar com a questão, né, de estar abrindo os processos que as famílias começam, e essa criança fica só em casa e não consegue administrar. Eu faço alguns projetos com algumas crianças e eu fico, vamos lá, está no nosso horário. Nosso horário, e elas, né, têm pais que monitoram, já outros não. E às vezes, os que monitoram, ao invés de deixar a criança participar só, essa família quer ver o seu filho errar. Ela começa a falar as coisas, responder para os filhos, porque não quer fazer com que a sua criança, o seu filho, ali naquele meio, naquela tela, se saia como que não sabe, né? Não sabendo, gente, por favor, não saber é um passo para aprender. A gente o que a gente sabe, né? O que a gente sabe, a gente já sabe, né? Já foi aprendido. Então, aí a gente vê, né, que aí o que acontece? A gente não quer também que os nossos filhos passem por essas dificuldades, ou que a gente seja visto como uma mãe, como um pai, uma avó ruim, né? Mãe má, tem até um texto muito bom que fala mãe más, pais maus, né? Foi adaptado. Esses filhos, eles ficam tiranos, eles vivem tirando, eles são os tiranos, e os pais ficam terríveis, porque os filhos começam a mandar nos pais. Por isso, desse texto, né, em casa, quem manda, você quer falar, Iracema? Não, eu estou só olhando, porque o que acontece também, eu vi alguém escrever embaixo, e cabe, nesse momento, Sim, que alguém escreveu que as crianças de hoje não são as crianças de antigamente. Isso por conta de que das informações que chegam ao rodão, né? Muito rápido, através de internet, e as informações variadas. Hoje é difícil você controlar teor para as crianças. Se elas tiverem acesso à internet, a coisa complica. Então, elas têm acesso a um número de informações muito grande, e isso também amedronta os pais, Edilene. Eles ficam, quando eles vão entrar em embate com a criança, e ele percebe que a criança, não, eu já sei disso. Eu percebo que existe um medo dos pais, e que ele, poxa, minha criança sabe mais do que eu até. Que não é bem assim, mas é aí que a gente precisa entrar com uma condução de valores, de respeito com o outro, que é uma coisa que a gente vê muito aí, as coisas estão se embolando. As pessoas não são iguais, né? Então a gente precisa respeitar o outro. E as informações que chegam confundem por muitas vezes a cabecinha das crianças também. Verdade. A gente está passando, né, por novos contextos. Eu iniciei essa fala e parei, mas vou contemplar essa pessoa que fez esse comentário, que é muito bem feito, né? Então, a gente vive por novos contextos. A gente tem uma atualidade diferente, né? E aí a gente pergunta assim, como é que a gente está vivendo essa atualidade, que eu gosto de pegar a palavra, eu gosto muito de brincar com as palavras, então, atualidade. Como é que a gente está vivendo essa atualidade do momento em que a gente está vivendo, está passando?
por conta de que a gente tem transformações intensas no nosso planeta, né? São grandes transformações. A gente vem aí com a globalização, e essa globalização, que é justamente o que é. Eu vejo que, enquanto criança, eu ficava pensando assim, nossa, quer dizer que aqui é de dia, no Japão é à noite, e quando é que a gente vai saber essa notícia hoje? Tudo bem, continua sendo dia e noite, mas a gente tem aquelas informações imediatas. Se alguém clicar lá no Japão agora, a gente vai estar sabendo, mesmo sendo, né, dia e noite, a gente vai estar sabendo as notícias imediatamente. E a gente não tinha, a gente tinha o quê? A gente, por isso até que a gente tem por conta disso, a gente está tendo uma sociedade hiperativa, sem transtorno, mas é hiperativa com relação a esse estar educando o tempo todo. A gente manda uma mensagem, as pessoas já querem que seja respondido na hora. Se a gente não dá o retorno, começa a telefonar. Aí a gente, às vezes, está aqui fazendo a live, aí começa a ligar e a gente para, né? Então, a gente precisa, às vezes, falar assim, quando você mandar uma mensagem que eu não responder, porque eu não posso naquela hora. E se ligar, liga só uma vez, não fica insistindo. Porque as pessoas, elas estão muito imediatistas. Então, a gente tem essa globalização com as coisas sendo transmitidas em tempo real. Nós estamos no período da modernidade líquida, que é, né, o que Bauman traz, essa modernidade que a gente tem muitas informações que são passadas, muitas informações mesmo, mas se a gente for parar para ver, a gente não sabe como é que está o momento. Porque as informações, elas são muitas na forma horizontal. Mas se você for parar para você conversar, está buscando mais essa profundidade desse conteúdo, muitas vezes essa criança e esse jovem, ele não nos dá esse. Então, assim, chegará a gente não sabe também como é que esse conhecimento está chegando em cada um. Porque aqui, eu estou falando aqui, conversando com você, né? A gente está batendo esse papo, e com certeza, cada um está chegando de uma forma diferente. Por quê? Porque a gente vai atrelar, né? Unir, clipar com os nossos conhecimentos, com a nossa história de vida, com a nossa cultura, porque nós somos seres biopsíquicos, social, cultural. Então, cada um, esse conhecimento vai chegar. Agora, imagine todos esses conteúdos passados de uma forma, né, massificada com relação a essa parte dessa globalização. E aí a gente fica, né, nesse das incertezas que eu trago, Edgar Morin, que é um outro filósofo, ele fala que a gente precisa também educar as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos alunos, para as incertezas da vida. E aí, voltamos de novo, né, ao nosso tema, educar os nossos filhos, liberdade ou limite? Porque se a gente dá tudo para essa criança, para esse adolescente, nós só vamos estar educando para as certezas. E nós estamos vivendo agora, principalmente agora, a gente está num período, né, das incertezas, e agora, com a pandemia, é tudo mais incerto ainda. Porque a gente não está tendo certeza de nada. As pessoas perguntam, e as aulas? E isso e aquilo? Nem o próprio vírus, a gente não tem ainda esse conhecimento total de como é. Estamos muito esperançosos, ansiosos com a questão da vacina, né? Mas aí a gente vai refletir. Se algumas pessoas que já tiveram estão sendo infectadas de novo, será que essa vacina realmente vai, né? A gente precisa acreditar de que sim, mas é tudo muito incerto. É tudo muito sem certeza. É incerto mesmo, como diz Johan. Então, nós precisamos educar as crianças para essas incertezas da vida, porque elas vão ficar mais fortalecidas quando receberem os nãos que a vida dá. Muitos nãos, os nãos das perdas, né? Então, os nãos que acabam chegando.
Aí, nesse cenário evolutivo, né, a gente tem hábitos de culturas diferentes que se misturam, trazendo o inovador que vai adentrar em cada indivíduo, né? Que é aquilo que eu estava comentando, dessa parte, de como é que eu chego a esse conhecimento até mim. E é preciso que se eduque para o entendimento desses contextos. Porque assim a gente vai saber, né, fazer as melhores escolhas boas. E na modernidade líquida, que a gente pega com a relação de Bauman, que Bauman traz, ele diz que essas pessoas que são escapadistas, né, que elas escorregam, como se elas estivessem escapando, elas vão, e que aí, né, a gente realmente, enquanto pai, mãe, professor, a gente perde muitas vezes a paciência, porque são muito insistentes, eles escapam, né? Eles querem ser livres, imperceptíveis, e aí insistem demais. Só que quanto mais a gente cai nessa questão da gente estar aceitando essas insistências e liberando, eles vão estar cada vez mais nos dominando. Então, quando eu digo assim, em casa quem manda sou eu, não é um autoritarismo, mas é uma autoridade. Quando eu digo que em casa quem manda sou eu, adulto, é o adulto que precisa mandar, porque a criança ela não tem responsabilidade civil, inclusive para mandar, ela não pode ser responsável por ele. Nós estamos dando essa permissão, esse hábito todo para as crianças, deixando fazer todas as escolhas possíveis. Então, a gente precisa entender, né, que essa geração realmente escapa muito, mas que nós que temos que estar nesse momento. E aí a gente vê que a gente precisa ter novos entendimentos, precisa entender essas novas necessidades, precisamos ter novas ações. E aí a gente precisa fazer também algumas adaptações nesses diálogos, nesses combinados, porque, como bem foi colocado aí, nós não podemos educar os nossos filhos de hoje, né, como fomos educados, mas precisamos fazer algumas adaptações, né? E não trata apenas de modernizar essa cultura, mas a gente precisa dar cultura a essa modernidade. A gente precisa mostrar a essa modernidade, a esse novo contexto, que não é pegar também e jogar fora tudo que se tinha, mas a gente precisa pegar aquela roupa que a gente usava, adaptar. Nós não podemos jogar fora. A gente vai adaptar, a gente vai reformar e a gente vai trazer para essa nova realidade de vida, né? E assim, diga. Correto. Não, eu estou só acompanhando seu raciocínio. Certo. Então, assim, essa família, ela é a célula máxima, né? A família, a gente sabe que a escola, a sociedade educa, a escola educa, mas é a família que é a célula maior e responsável pela educação dos filhos, né? É a família. E ela está encontrando buscar esse ajuste. Essa família, ela tem buscado muitos pais procurando, né? Eu, enquanto assim, na função de psicopedagoga, que as crianças que aparecem com muitas dificuldades de aprendizagem, muitas vezes não é dificuldade de aprendizagem, é dificuldade de controle das emoções, como você falou no início, é dificuldade de controle de centramento, desse entendimento do pai, porque o que é que acontece? E Samitiba, eu cito muito Samitiba porque ele assim, é uma referência para. Ele sempre diz, se a mãe diz água, o pai diz vinho, essa criança desanda, né? Então, a gente precisa ter um contexto de fala. E a gente fala pai e mãe, mas pode ser, né, em todos os contextos relacionais de família, avó, tio. Tem, às vezes, eu tenho atendo uma criança que, assim, é a avó, o avô, a mãe e a tia. Nenhum das 4 pessoas se entendem, né? E o pai que não está na mesma casa, mas tem o pai, que é um pai presente. Então, eles não se entendem, não é na parte de entendimento
relacional, mas é na parte de entendimento de opiniões. Então, um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra, e essa criança, ela encontra-se perdida. Aí vem o quê? A dificuldade de aprendizagem. Ah, e tem a ver? Tem sim. Essa criança, ela está tão conturbada que ela não consegue aprender. Então, ela fica. E quando isso a Mitiba faz? Pai diz mãe diz água, filho diz desanda, né? Então, é muito forte. A gente precisa, mesmo que a gente não, né, a gente combina com tudo, né? Que a gente está educando, quando a gente educa uma criança, o pai às vezes não entende, pensa igual a mãe, nem a avó, mas a gente precisa chegar a um consenso e tentar falar a mesma linguagem, né? As concordâncias, as discordâncias, mas às vezes fica, é com sua mãe, é com sua pai, é com sua avó, é com seu avô, e essa criança fica jogada para um lado para o outro. Então, o adolescente, ao invés de chegar a um consenso, sentar e falar assim, vamos pensar aqui, por que isso? Aí é combinar até, né? Eu lembro que quando os meus eram pequenos, eu falava assim, você tá achando que isso é errado. Vamos dizer que agora você é a mãe e eu sou o filho. E eu fiz isso com você. O que é que você faria? Fazia a mesma coisa que você está fazendo. A gente faz o jogo do contrário e coloca essas crianças, esses adolescentes, para pensar, porque o que eles bem sabem, eles são muito inteligentes demais, e estão vivendo num contexto. Então, a gente precisa usar, porque nós que somos o adulto da relação, somos nós que temos que estar tendo essa autoridade. A criança hoje está muito sabida, está muito esperta, sim, mas eu também já fui criança, já fui adolescente, a gente tem que pensar e a gente precisa entender. Quando eu entendo também o contexto que a gente está vivendo, que a gente está numa pós-modernidade, que esse sujeito escapa, que esse sujeito insiste, que ele vai cantar até eu abrir mão. Quando a gente entende isso, a gente respira e diz assim, eu vou persistir. Por isso que muitas vezes a gente precisa se unir, né? Essas conversas, elas são muito boas, porque a gente acaba dando força, né, para o outro, para falar, olha, realmente eu vou insistir mais. É difícil, é complicado também, mas a gente consegue. E aí eu digo, quanto mais a gente solta essas, né, dá essa liberdade, mais difícil vai ser para puxar. Então, a gente tem que entender, né, desses novos cenários, sim, dessas novas estruturas, desses novos significados de família que estão construídas, que estão sendo formados. E a gente vê, assim, as crianças, com quem é que estão ficando em casa, como é que elas estão se alimentando. Quando a gente vê nessa parte de alimento, é uma coisa muito diferente se tiver, por exemplo, cheia de banana, mas eu não poderia pegar a banana. Eu tinha que perguntar, mãe, pode pegar a banana? Porque aquela banana, às vezes, era para fazer um doce, estava guardada para alguma coisa. Mas quando eu fui educar os meus filhos em outra realidade, que a minha mãe vivia em casa, e eu poderia estar perguntando a ela, né, se a qualquer momento que eu quisesse, porque estava sempre presente em casa, mas eu não estava em casa. Então, o que é que eu fazia? Fazia o mercado, fazia assim, abria coisa, fazia, aqui tem lanche, aqui tem isso, aqui tem isso, aqui tem isso, você pega, né? E aí, a gente precisa dar uma outra autonomia, porque a atualidade diferente. Mas, assim, aí a gente pergunta, como é que está a rotina dessas crianças? Porque a gente vê o quanto que é importante a rotina, que eu mais tenho tido, mesmo no caso com a pandemia, essa falta de rotina. Falta de horário para dormir, falta de horário para acordar, falta de horário para comer, falta de horário para estudar. Então, não tem horário para fazer as coisas e a gente precisa ter essa rotina esquematizada. A rotina ela é muito importante. Eu vou até dizer assim, um exemplo muito fácil. A gente vê qual é um dia que é muito difícil para a gente. Para mim, né, e que eu pergunto a várias pessoas, é a segunda-feira. A segunda-feira é um dia muito complicado, porque às vezes a gente sente mais fome, fora de hora, a gente está cansado. Aí a gente diz assim,
Se eu tive sábado e domingo, eu até não fiz nada, mas por que eu estou cansado? Porque a gente saiu da rotina. Então, quando a gente sai da rotina, esse corpo ele precisa se reorganizar. Agora, imagine uma criança que não tem rotina em momento nenhum. Então, esse corpo ele fica desorganizado. Essa vida fica desorganizada. E aí é que entra a questão, porque a rotina também tem limite. E a gente precisa ter. Ah, eu não consigo fazer, não. Eu até tento, mas não consigo. Vamos lá, coloca na geladeira, coloca os horários, vai colocando estrelinha, se for criança, a gente trabalha com estrelinha. Se não fosse com adolescente, a gente trabalha com um papo mais aberto, essas necessidades, mostrando essa prática, mas a gente precisa que se tenha uma postura mais madura nesse processo educativo com essas crianças, com essas pessoas que nos seguem. Vou ver aqui o que é que você quer comentar, o que é que você quer falar. Tem aí um tempinho, mas eu acredito que você... Fantástico as observações que você colocou. E nessa pandemia, essa falta de rotina tem implicado a muitas crianças, e eu já imagino a volta como será. Quando voltar o presencial, quer dizer, como já está acontecendo, mas está acontecendo em casa. Então, uma coisa é você acordar, tomar café e atender, e ir para o computador fazer sua aula. Outra coisa é você acordar, tomar banho, que essa rotina foi quebrada, né, Edilene? Você acordar, tomar banho, mudar roupa, ir para a escola, né? Encontrar os amiguinhos, né? E é uma coisa que eu vejo, eu tenho um neto agora, que ele está entrando na adolescência, ele fez 13 anos, tanto que ele fala, eu não sou mais criança, eu sou adolescente. Eu não sou mais nem pré, eu sou adolescente. E ele está naquela fase, assim, de gafanhoto, né? Magrelo, a voz querendo engrossar e os braços compridos. Então, ele está na fase gafanhoto. E eu estava conversando com a minha filha hoje, e ele está tendo... a pandemia não está sendo boa para ele, porque ele não está tendo a socialização no momento desse tão importante, onde ele se encontraria com outros pré-adolescentes ou adolescentes, né, que estão passando pela mesma situação que ele está. E ele está sozinho em casa, né, ele, a mãe, e eu, que me dei como amiga. Então, ele está perdendo essa capacidade de lidar com isso em sociedade. Na verdade, em conjunto ali no bate-bola, até nas críticas também entre eles, porque isso também tem a sua face positiva também, não é? Você saber lidar com isso aí, você saber se proteger também. Então, é muito... hoje eu estava pensando com a minha filha, ele está tendo um momento difícil para ele, né? Uma situação difícil, porque ele está em casa, né? E ele está aprendendo a passar por esse processo sozinho, sem aqueles amigos, aquele bate-papo ali que tem na escola, antes, empurra. Então, ele não está sendo privilegiado com isso. Concorda comigo? Com certeza, concordo plenamente, né? Porque ele precisava, nesse momento, quer dizer, todas as pessoas precisam, mas o adolescente, quando ele está vivendo esse conflito, da fase gafanhoto, né? Que é uma fase que a gente fica assim, tá desajeitado, que desajeitado, derruba tudo, mas porque de repente as mãos crescem de uma hora para outra, os pés crescem, aí acaba que se esbarra, e aí a gente muitas vezes reclama, e aí eu digo, experimente, você que nunca colocou um sapato daquele bico bem fino e vai andar com o sapato para ver se você não bate. Minha ponta de sapato, bico fino, quando eu uso, ela fica toda marcada, porque é como aí a gente tira isso aí, que é como um exemplo, né, de um adolescente, que ele acaba batendo os pés nos lugares e derruba, porque ele tem mais que tudo, derruba as coisas.
E importantíssima essa questão que você traz, que é onde eles vão estar ali falando de igual para igual com os seus pares, né? Com os seus amigos, suas amigas, nessa conivência, desse contexto todo que eles trazem, dessa amizade que a gente falava no início, é importante, de chorar as suas dores, as suas mágoas, de passar pelos sentimentos das negações, sim, né? Que aí precisam ser fortalecidas, que a gente diz assim, quando a gente... hoje a gente vê tantas questões de bullying, né? E, inclusive, ele é tão perfeito que ele não é só presencial, muitos também pela mídia, pela internet, ela está assolando muito forte, mas aí é que a gente está, que a gente precisa fortalecer as pessoas, né? Precisa fortalecer todo esse entorno, todas esses sujeitos que a gente traz. E aí eu trago aqui também, voltando à parte dessa questão da liberdade viva, que Emmanuel, é uma citação de Emmanuel que diz assim: o pretexto de que a criança deve desenvolver-se com a noção de liberdade pode dar ensejo a graves perigos. Então, é uma citação, né, de Emmanuel, com Chico, que diz assim, né, essa máxima liberdade, né, ela pode dar ensejo a graves perigos, porque como a gente dá muita liberdade, muito sim, e aí esse sujeito ele está formado, ele não está preparado e não vai saber dar conta dessa questão. A total liberdade prejudica a formação moral e psicológica do adolescente, porque acaba que não vai saber administrar. A família, ela é responsável por isso, a gente já comentou, né? A primeira formação desse sujeito. E a gente tem aí, né, toda essa parte da gente precisar para esse equilíbrio. É preciso impor limites com diálogo, né? E amoroso, tá? Porque se a gente tiver necessidade com essa intenção, a gente não vai dar conta, porque depois elas estão num contexto diferente, como já falamos. Aí a gente vai ter que estar buscando todas as nossas ferramentas que a gente precisa trazer. Se não conseguir trazer só, pede ajuda a um parente, pede ajuda ao terapeuta, pede ao psicólogo, e aí vai essas ajudas a uma pessoa que confia, porque realmente educar dá trabalho, educar não é fácil, é complexo, né? Mas nós fizemos também a nossa escolha. Fizemos as escolhas. Se não foi a escolha agora, nesse momento, fizemos escolhas anteriores. Então, a gente precisa assumir o nosso papel da melhor forma possível. E, com certeza, a gente vai conseguir buscar essa. Então, fica a discussão, difícil, bater o papo, trocar, a gente tratar, né, da melhor forma que a gente pode fazer. Tá? Edilene, nós é que agradecemos. Excelente a sua explanação. E nesse mês de outubro, nós fizemos um legado a Kardec, né? E Kardec era educador. Uhum. Então, você fechou o mês com a chave de ouro. Que Parabéns, pedagoga. Parabéns pela sua explanação, pela forma maravilhosa que você conduziu a live. E, com certeza, foi descortinado aí o véu para muitas pessoas que estavam aí, de uma forma muito, muito simples e profunda. Então, o Kardec, ele é discípulo de Pestalozzi, né? Então, Pestalozzi tinha essa forma de lidar com as crianças. E Kardec também. Ele tinha um afeto muito grande pelas crianças, era um escritor,
E a codificação da doutrina espírita, né, não deixa nenhuma dúvida do quanto ele era professor, de como ele sabia codificar as perguntas, usar a maêutica, como ele usou com os espíritos. Então, ele era professor e nos trouxe a doutrina espírita. E para encerrar o mês de Kardec, trouxemos uma psicopedagoga, né, que é a nossa queridíssima irmã, linda, maravilhosa, Edilene. Eu estava com saudade de você quando você falou isso. Está aqui, está marcada, é você. Então, eu começo a planejar. Realmente, a pandemia nos deu aí né, deu uma confusão aí na nossa agenda presencial e a agência das lives, porque algumas pessoas que estavam inseridas no nosso contexto presencial, na agenda, por vezes, não conseguiram ter habilidade de fazer como nós estamos fazendo na internet. Mas não consigo e tal. E eu, por isso, eu tive que substituir, né? Mas, na medida do possível, a gente foi levando e, graças a Deus, estamos aí vencendo. O que nós não podemos perder, centralidade, a fé no que virá. Não devemos ser pessimistas, não. Não devemos alimentar uma psicosfera negativa, e muito pelo contrário, agradecer a Deus, viver cada dia por vez, né? E aguardar o que é que virá, mas de uma forma positiva, né? A ciência está aí, Deus, na sua infinita bondade de criação, nos criou inteligentes, com a inteligência que vai cada vez mais, descobrindo as coisas, descobrindo tudo que já está aí, né, Edilene? E que nós vamos descortinando aos poucos. Você falou de uma coisa maravilhosa, foi da vacina, que a gente não sabe as probabilidades, né? Esperemos que sim, que seja sucesso, né? Esperemos que sim. Vamos vibrar, né? Vamos vibrar positivamente. Assim, mas eu penso assim, e o outro pensa assado. Mas no jardim do Pai há flores de muitas cores, mas todos nós precisamos exalar o perfume de amor que existe em todos nós, porque nós somos filhos do Pai, e esse Pai é puro amor para todos nós. A nossa gratidão, irmã Edilene, fica com Deus. Eu estou feliz demais com o Instagram, que nós já passamos aí alguns minutos e não nos contou, então agora eu estou folgada. Eu que adoro falar, adoro. Gosto de conversar demais. Eu fico só escutando a pessoa, eu não posso cortar o raciocínio, a não ser alguns momentos pontuais, mas eu preciso falar com as pessoas, interagir, agradecer. Isso aí é uma coisa que eu tenho, assim, muito forte em mim. Minha gratidão a você, a todas as pessoas que estavam na live. Tenham todos aí vocês um excelente final de semana prolongado, né? Que a segunda-feira vem aí. Se cuidem, se cuidem. Ai, porque... um dia passando a rotina, aí vai não ser difícil. Eu vejo as pessoas aí, algumas delas estão agindo como se a pandemia já tivesse passado. Não passou. Se cuidem. Eu acabei de falar desse nosso irmão, que é médico, né? Volta ao assunto desse live, médico cardiologista, e ele morreu das complicações da Covid, né? Ele desencarnou. Acreditamos nós que nada acontece ao acaso, e a gente tem o dia de chegar e o dia de retorno. A gente não quer muito falar desse assunto, ninguém quer falar desse assunto, mas é verdade, né? Se alguém descobrir aí... Não é que a gente fique travado com medo, mas a gente precisa, não pode banalizar. A gente precisa ter respeito e ter cuidado. Não podemos banalizar, porque o negócio não é fácil, é sério. Então, a gente precisa ter cuidado mesmo, né? E não achar que tudo passou, que tudo acabou. Não é, né? Vamos ter cuidado, sim, ficar em casa, se puder. Quando precisar sair, tomar todos os seus cuidados.
gente vai conseguir, né? Mas precisa que também a gente se autorresponsabilize. É o amor a você e ao outro. Isso aí é... Fica com Deus, que Jesus te abençoe. Dá um forte abraço no seu esposo e espero logo, logo que a gente possa se encontrar. Um beijo na alma, Edilene. Fica com Deus. A todos, gratidão aí. Olha, essa live fica gravada no Instagram. Sim. E depois eu faço uma ediçãozinha e coloco no YouTube do Centro Fraterno. Se inscrevam-se lá. Um beijo na alma, Edilene, e a todos. Tchau. Tchau.